muito difícil. Eu e a Dani Marino que fizemos. E aí a Laura, que também é nossa editora da HQ Arte, na verdade, ela que cuida mais de HQs autorais, HQs brasileiras, né? Porque ela tá super dentro desse mercado. Ela também fez um levantamento maravilhoso de artistas brasileiras que falam sobre aborto, né? A Dani acabou de passar que não tá conseguindo ouvir. Vou Alô? colocar mais pra pertinho. Se a gente vier mais perto, melhora, gente? Tá melhor? Peraí. Deixa eu tentar mudar um negócio aqui. Segura aí o balão. Claire, Vamos ver se agora melhora. melhorou? Que bom. Ah, que bom. Então, não sei se vocês viram no site hoje de manhã. Minha cara, gente. Não sei se vocês viram no site hoje de manhã. A gente escreveu, eu e a Dani Marino, que está aí, escrevemos uma matéria sobre aborto na cultura, nas HQs mainstream. E a Laura Taide também, que é nossa editora, mas de HQ Arte, que cuida mais de HQs autorais. Meu cabelo tá horrível. HQs autorais e HQs franco-belgas, na verdade, off-heróis, né? Porque eu cuido de heróis, eu e a Marcela Tang, e a Lauretes e a Roberta Ar cuidam de HQs autorais. Então a gente fez um levantamento bem legal e ficou ótimo. Assim, o texto da Laura tá sensacional. Aliás, a HQ da Laura, que ela fala sobre isso, é linda. Eu me enchi os olhos d'água, foi maravilhoso. Lauretes, amo você. E agora eu e a Nath vamos falar um pouquinho sobre o aborto na cultura pop em geral, né? A Nath pesquisar um pouco sobre algumas celebridades que fizeram aborto, né, Nath? Sim, a gente... É muito difícil achar assuntos relacionados não assuntos relacionados, mas artistas brasileiras assumindo isso. Tem uma lista famosa já, elaborada pela revista Veja, há muitos anos atrás, acho que no começo dos anos 90, não foi? Com algumas personalidades brasileiras que fizeram aborto e o posicionamento delas. E isso é basicamente tudo que você consegue achar sobre aborto relacionado a personalidades brasileiras, ou como isso foi abordado aqui. E, por outro lado, nos Estados Unidos, onde o aborto já é legalizado na maioria dos estados, ele é tratado de outra forma, até mesmo pela mídia, por todo mundo, pela cultura pop. Então você tem artistas como a Nicki Minaj, a Jemima Kirkle, do Girls. Ela fez um vídeo falando sobre isso, então é mais fácil. Pronto, Voltamos. Será que é melhor desligar o do computador? Peraí. A gente tá se achando aqui com a conexão, gente. Calma aí. Pronto. E... Enfim, é mais aberto e você consegue ver esse tipo de assunto sendo tratado de uma forma diferente por essas mulheres que estão ligadas à mídia lá. Aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. Isso é América Latina, né? América Latina e Caribe, que é justamente a virada, né? Sobre o que a gente tá falando. Na verdade, a descriminalização do aborto na América Latina e Caribe, porque estamos retrocedendo, na verdade. O mundo está indo pra frente, está, na verdade, descriminalizando o aborto e nós estamos indo pra trás, e tornando cada vez pior isso, né? E a gente sabe que a esfera disso já ultrapassou as questões religiosas, ultrapassou a questão religiosa e moral e já tá na esfera de saúde pública, né? A mulherada tá morrendo e é foda. E esse que é o principal ponto do aborto. A legalização do aborto, ela não visa... A legalização do aborto, ela não é um método contraceptivo. Isso daí é a premissa mais errada que pode haver sobre o motivo pelo qual as mulheres lutam por isso. Não é assim, ao invés de tomar pílula que é hormonal, cada vez que eu engravidar, eu faço um aborto, é fácil. Todo dia, acabou. Uma vez por semana, um aborto. Não é fácil, não é agradável e nenhuma mulher quer fazer um aborto. O que a gente quer é ter o direito de escolher. Se a gente precisar, a gente tem esse recurso. Exatamente. E é o que eu tava lendo na HQ da Laura, né, que ela pôs. O quão aquilo é invasivo, o quanto aquilo é violento. Um aborto é violento, gente. É violento, é uma cirurgia extremamente violenta. Você acha que uma mulher gostaria, por mais que ela não queira ter aquele filho, você acha que não passa pela nossa cabeça
a possibilidade de ser mãe, de ter aquela criança, mil coisas passam pela nossa cabeça. Então, assim, não é porque na hora que a gente pensou, eu nunca fiz aborto, tá? Tô falando isso agora, mas não é eu sendo mãe, eu já questionei estando grávida, falando, será que eu tô fazendo certo pondo uma criança no mundo? Né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Vocês que são mães, que estão aqui me ouvindo, também já passaram por isso. Eu tenho certeza que já se questionaram sobre isso. O mundo do jeito que tá, a gente fala... Por mais... Tá fora. Por mais que eu tenha querido e eu quis mesmo, a Valentina foi super planejada, mas óbvio que em certos momentos de desespero eu falei, será que eu fiz a coisa certa, meu? Será que tá certo isso? Então, assim... É muito difícil para a mulher e o aborto não vai ser um método contraceptivo. Nós queremos ter direitos sobre os nossos corpos. Nós não queremos que o Estado mande nos nossos corpos. Então, é só isso que a gente pede para vocês. Estado. Então, eu gostaria de lembrar, eu fiz uma listinha, uma colinha aqui, sobre alguns filmes, na verdade, que falam sobre aborto. E tem um muito foda que chama... É romeno, na verdade. Eu e os meus filmes romenos. É da terra, né? Romenos e como é que fala? Marroquinos e whatever. Ele chama 4 meses, 3 semanas e 2 dias. E ele conta, na verdade, justamente sobre uma menina adolescente. Você viu esse filme? A Kel, do Ativismo do Sofá, tava falando dele no live dela. Ele é muito foda. E ele fala justamente de uma menina adolescente lá na Romênia, fica grávida. E aí ela procura um médico para fazer um aborto, mas ela está muito avançada, né? Tá com a gravidez muito avançada e fazer um aborto. É terrível, é muito angustiante, é um filme muito dilacerante. Tem um muito legal também, foi indicado ao Oscar, se eu não me engano, e é com a atriz que fez a Dolores Umbridge. Sei. Chama O Segredo de Vera Drake, na verdade, que é bem bom, que era na Inglaterra, né, do século XIX, e ela era uma enfermeira abortista, só que ela ficava na miúda. Então todas as meninas da região, do bairro, procuravam a Vera Drake quando tava com algum problema. Que sempre tem. Toda comunidade tem uma curandeira, uma enfermeira que vai lá e alivia a galera. E ela foi presa, inclusive. Deixa eu citar um antes que eu esqueça, que não, na verdade não é um filme, é um documentário, né? O She's Beautiful and She's Angry. Ai, nossa, que tinha um coletivo. Essa história é sensacional. Se passa nos Estados Unidos, o documentário tá disponível no Netflix Brasil. E é a história de como o feminismo explodiu durante os anos, a final da década de 60 e a década de 70. Como o movimento feminista... surgiu, né? Não, a segunda onda, né? Explodiu nos Estados Unidos... Por conta dos direitos trabalhistas. E o feminismo interseccional, justamente porque teve... o feminismo começou e daí as negras viram que aquilo era diferente pra elas. Que pra as elas... lésbicas viram que era diferente pra elas. Então ele foi interseccionando. E, enfim, nesse documentário eles mostram um grupo de... Aquela coisa, uma feminista ligou pra outra e falou assim, eu preciso de um médico abortista. Eles acharam uma médica que fazia esses abortos. Eles montaram um grupo, um coletivo, que era as Janes, justamente para ajudar essas mulheres que queriam fazer o aborto e não podiam. Então era assim, era seguro, porque as feministas montavam, era escondido, era rotativo, não era sempre no mesmo lugar. Tinha um número, na verdade, é tipo call 911, por exemplo, mas era para aborto, era uma linha direta, né? Mas a galera nem desconfiava que era para aborto. Tipo, era você está grávida e está sozinha, ligue para tal. Então muita gente achava que aquilo era um grupo de apoio para adolescentes que estavam grávidas, mas era um coletivo abortista. E ela fala que quando a pessoa ligava para ela, você via que eles... Jane não é o nome dela, era o nome que ela usava. Era, né? Call Jane, não sei das quantas. E daí o pessoal ligava e falava, quero falar com a Jane. E daí você sentia que elas sentiam aquele silêncio, aquele peso do outro lado da linha, da pessoa hesitando se falava ou não, porque é uma questão muito delicada. Exatamente. Então o She's Beautiful and She's Angry fala sobre esse coletivo abortista. Tem um muito legal que na verdade foi um filme feito pra HBO, inclusive foi dirigido pela Cher. Sensacional, dirigido pela diva Cher, que é com a Sissy Spacek, com a Demi Moore e com a Anne Heche, que na verdade são 3 mulheres que vivem numa casa
As três precisam passar por aborto em épocas diferentes. É muito tenso. E assim, ver a percepção de cada mulher, de idades diferentes, passando por isso é bem tenso. E aí, tem um que eu amo muito, que é com a dupla Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que chama Revolutionary Road. Que ele foi apenas um sonho. Nossa! Esse filme é muito foda, na verdade. Tinha esquecido dele. Que fala, é um casal. Esse, pra mim, é o primeiro. Foi o primeiro que eu lembrei. Porque eu acho que é o mais recente, ele é de 2009. E ele fala sobre um casal que foi aquele casal match made in heaven, né? Que é Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, já mostra tudo. Então eles eram super parceiros um do outro, eram super amigos, eles gostavam das mesmas coisas. E aí mostra o relacionamento se deteriorando, né? E eles não partilham mais dos mesmos sonhos. Ela tem um super sonho de ir pra Paris e morar em Paris, e ele não. E ele acha que agora ele precisa se dedicar ao trabalho. Então ele fica super careta, e ela super querendo ir pra Paris resgatar aquele sonho que eles tinham. E aí a Celina pulou no colo dela. É só pra chamar a atenção. E aí ela engravida dele. Ele já tem um filho, né? Ele já tem 2 filhos, se eu não me engano. E ela engravida dele. E aí ela vê nessa gravidez a morte realmente do sonho que ela tinha de ir pra Paris e morar com ele lá. Ela fala, não posso estar grávida de novo, não posso. E ela faz um aborto e ela morre, dando spoiler bem grande, ela morre por conta desse aborto. É muito triste e é muito foda. Acho que lembrando mais desses, né? Você lembra de alguma coisa em série? Tem BoJack Horseman, que foi muito foda. Eles falaram sobre aborto e naquele estilo BoJack Horseman, né? Pesado, como tem que ser. É o estilo da série, e por isso ele foi legítimo. Porque é o estilo da série e eles acharam essa brecha pra poder falar de um jeito bem foda. Eu lembrei de uma que é Dawson's Creek, na verdade. Essa eu não lembrava. Dawson's Creek, nos anos 90 lá. Que o Dawson, na verdade, a mãe do Dawson confessa pra ele que fez um aborto. E aí ele fica tiririca, fala, como assim? Você fez um aborto no irmão, eu queria ter um irmão. E aí ele fica puto com ela, fala um monte. E aí ele vai conversar com as amigas dele, com a namorada, que era a Jane, que, não sei se vocês lembram, que era aquela mais loirinha, mais porra louquinha. E aí ela confessa que ela fez um aborto, né? E aí ele se vê aquilo muito, muito próximo, né? Por exemplo, a minha mãe e a minha amiga também fez. Então, assim, mulheres, né? E aí ele começa a enxergar a coisa de um outro viés. Sex and the City, óbvio. Foi uma das primeiras séries a falar sobre aborto. Se eu não me engano, a Miranda, ela fica grávida do namorado na época, que depois ela casa com ele. E aí fica aquela celeuma entre as 4, porque a Carrie se lembra de um aborto que ela fez. E a Samantha também, super abortista, defendendo aborto, falando não, porque a gente tem que fazer, se você não quer ter esse filho, não tem, a gente te ajuda. E por um outro lado, tem a Charlotte, que queria engravidar e não conseguia. E aí fica lá a Charlotte toda chorosa, falando, eu quero engravidar, e todas vocês já fizeram aborto. E levanta toda essa questão de várias mulheres e várias visões sobre o aborto, né? Grey's Anatomy. Pera só um pouquinho. A Belly tá pedindo pra colocar a lista de filmes. Então, quando a gente terminar, a gente coloca tudo que a gente citou. Claro. Tudo que a gente citou. Eu fiz aqui uma colinha só pra lembrar, mas eu coloco, sim. Aí eu coloco com informação, com o ano que foi lançado, tudo isso. Grey's Anatomy, quem agora que voltou agora, né? Espero que a Cristina volte também, mas a Cristina fica grávida, né, em Grey's Anatomy. E a Cristina sempre foi a mais foda da série. Aliás, eu assistia Grey's Anatomy só por causa da Cristina. E ela sempre priorizou a carreira dela de cirurgiã. Sempre. Até acima de relacionamentos que ela teve, né? Tipo, ela deu pé na bunda de vários homens, falando que nada ia... Ela aborta, porque ela acha que isso também vai atrapalhar a carreira dela. Então, foi uma decisão pura e simples. Uma das cenas mais... A gente tava aqui conversando antes, eu tinha escapado também, mas foi uma cena super pesada, super triste e, ao mesmo tempo, bonita, a forma com que foi feita, foi a de Orange is the New Black. Nossa, foi muito da foda. Pennsatucky. Da Doggett. Pennsatucky é Doggett. E a Boo, na verdade, era um Dia das Mães.
Era Dia das Mães, e por isso que foi... Pronto, voltamos. Voltamos? Voltamos. Então, a gente tava falando de Orange is the New Black, que inclusive eu acabei de colocar na fanpage. Era o Dia das Mães, na verdade, nesse episódio, e a Doggett, que é a Pennsatucky lá, ela faz um mini cemitério com palitos de sorvete, e fica lá lamentando sobre os 5 abortos que ela teve que fazer. E assim, pela história da Doggett, a gente sabe que ela tinha super problema com drogas, ela vivia uma vida super errante, né? Então, assim, ela fez todos aqueles abortos já pensando que ela não teria condição alguma de criar aquelas crianças. E até porque ela fala que ela não queria passar pelo que ela passou. Porque a mãe dela também foi super irresponsável, foi uma mulher super irresponsável. E... gente, peraí que a bateria deu uma baixada aqui. Espera um pouquinho só. Problemas técnicos, a gente tá resolvendo aqui pra ver se tá tudo certinho. Desculpa, gente. Comentaram aqui em cima, peraí, deixa eu ver. Vamos ler aqui os comentários. A Ana Maia, uma questão muito importante também é que o homem não responde por nada, porque legalmente ele não participou do ato. Meu pai do céu, se abandonar a sorte e todas as intempéries não é participar. Não sei de mais nada. Concordamos com você, Ana. É muito... Ainda assim, é uma discussão muito difícil. Eu sei que toda vez que eu tenho... Desculpa cortei a não, eu precisei... Sempre que tem discussão sobre aborto, é muito... todas as discussões que eu tenho sobre aborto com homens, a primeira coisa que é falada é: mas ela não fez sozinha, o filho também é meu, eu tenho opinião ali. E daí tem aquele monte de gente que vai embora e que não ajuda. Porque a bomba fica sempre na mão da mulher. Não tem como passar a bomba pra mão de outra pessoa. Exatamente. Hoje eu tava andando na rua, aliás, lembrando disso, e tinha uma mãe carregando um bebê, tinha 4 sacolas, ficava com mochila, e aí passou uma senhora do meu lado e falou assim, olhando a mãe, conversando com o filho, toda carregada, ela virou pra mim e falou assim, é sempre a mulher que carrega, né? Eu achei aquilo tão foda, assim, a senhora virar pra mim e falou assim, eu falei, é sempre a mulher que desde a barriga até depois. Exatamente. Então ela era uma senhora, bem mais velha do que eu. A menina que tava carregando o bebê e um monte de sacola era bem mais nova que eu. E eu tava numa idade mediana aí, entre as duas. Então, assim, nós 3 estávamos conectadas ali. A senhora virou pra mim e falou, você me entende, né? É sempre a gente que carrega. Não tem jeito. E aí eu olhei, a gente... fomos cúmplices ali. Eu virei pra ela e falei, é verdade. Sempre a gente que carrega. Voltando lá pro Orange is the New Black, foi muito legal aquela questão da Doggett ter feito aquele cemitériozinho lá e falado, porque deu abertura pra Boo citar até Freakonomics. Na verdade, ela fala pra você ler Freakonomics, e aí a Doggett fala, não, parece uma coisa super chata, né? Tem a ver com anões, barbudos e mulheres. Ela, não tem nada a ver com isso. Aí a Boo justamente faz aquela analogia que o Freakonomics fala sobre a queda de criminalidade, né? Na verdade, que aconteceu agora nos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000, porque as mulheres que eram de baixa renda e engravidavam, começaram a fazer abortos, e aí essas crianças não eram mais largadas à sorte, né? E, por consequência, não entravam no crime. Então, assim, através de de um pensamento super intrincado ali, em estudos lá que ela faz, mas assim, trocando em miúdos, é mais ou menos isso que ela quis dizer. Que pelas mulheres terem controle do próprio corpo, né, da própria vida, elas não expuseram mais crianças à própria sorte. E essas crianças também não se desviaram no caminho, não acabaram indo para o mundo do crime. Voltando um pouco ao que a gente falou no começo, é isso. O aborto, ele não mais uma vez, batendo uma tecla que é bem... bem o comecinho, é o princípio de tudo. A ideia da legalização do aborto, ela não é para servir de método contraceptivo. Ela é para servir para proteger a saúde da mulher. Então, é isso que acontece. A mulher tem a opção de ter aquele filho ou não. Ela ter aquela criança, gerar aquela vida e dar todo o suporte para que uma nova vida demanda de uma família ou da mulher. E, enfim,
Exatamente. No caso da Doggett, por exemplo, é um caso extremo, né, gente? Ela fez 5 abortos e ela é uma presidiária. Ela é uma mulher que passou por uma vida desgracenta, na verdade. A mãe dela era muito irresponsável. Aqui tá lá. Voltamos! Desculpa, gente. Tivemos... Mas já voltou. Deixa a Gabi voltar aqui. Deixa eu arrumar de novo minha mágica. Eu lavei o roteador. Voltei. Voltamos. Não, o que a gente tava falando aqui no caso da Doggett, na verdade, que é um caso extremo, porque ela fez 5 abortos e ela era uma mulher envolvida em crime, então que teve uma vida pregressa também bem difícil, abandono de mãe, foi um monte de... Voltamos! Nós estamos procurando um lugar melhor pra ficar. Pronto. Desculpa, gente. Pronto, só pra terminar. Vai ficar segurando. Vai, tem de bateria ainda dá. Então, assim, acho que... Dá pra ver agora? Senta aqui, Nath. Não, fica tranquilo. Senta aqui. Senta você. Não, você tá terminando de falar, senta logo. Eu acho que... Nossa, quase caí. Eu acho que só... Voltou de novo. Nossa. Mas A acho que... gente tava terminando de falar de Orange is the New Black. Então, acho que é um caso extremo, né, da Doggett. É. Porque ela teve, na verdade, abandono de mãe, ela foi criada meio que no crime. Então, assim, muita gente pode olhar e falar, vocês estão adorando uma menina que fez 5 abortos. Meu, não, nem ela tava se adorando naquela hora. Né? Ela tava se questionando justamente. Nenhuma mulher acorda querendo fazer aborto. Exato, então assim... Essa é a questão principal. Então, isso... Aê, voltamos. Uma das meninas chegou e falou... de Private Practice, é verdade. Private Practice também falava sobre aborto, que era, na verdade, uma série que quase um spin-off de... Não, de Grey's de Anatomy. É verdade, ela era ex-mulher do... É verdade. Nossa, e eu tô muito velha, né, gente? Não vamos tanto baixar tanto assim. Então, foi muito difícil.